Vamos tentar trabalhar um pouquinho esse tema aqui, que é um tema que vem a calhar com o ano que nós estamos vivenciando aqui, né, 2021, que é o ano que completa esse século da descoberta da insulina. Imagino que todos vocês aí, todas vocês, sabem do que se trata a insulina e certamente vão lidar com pacientes que interagem por meio da farmacoterapia aí com a insulina, né, ao longo aí da formação de vocês, seja na área da nutrição, da educação física, qualquer área aí de contato com as ciências da saúde, não tem como, né, não pensar no diabetes aí que está presente hoje em quase 12% da população brasileira, e não é pouca coisa, tá, pessoal? Então, só destacar aqui, né, mais uma vez o agradecimento aqui à participação nesse evento, e vamos lá. Primeira coisa aqui é dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse com nada que eu vou comentar aqui com vocês. A maioria dos conteúdos abordados, eles derivam de literaturas, né, distintas e webpages oficiais. Eu vou citar algumas aqui, caso alguém tenha interesse. Eu não sei se esse material vai ficar disponível depois, né, gravado, mas também posso passar para vocês, tá? Não há nenhuma violação de direitos autorais pretendida aqui, como a gente está tratando de um ambiente online, né? As imagens aqui, em nenhum momento houve a intenção aqui de violar nenhum direito, tá? Eu soube pelas meninas aqui que a gente tem 3 horas para conversar sobre esse tema, então vou bem devagar, brincadeira, né? Vamos tentar não falar mais do que 40, 50 minutos. Eu tenho tentado me organizar aqui sempre que eu faço uma apresentação e tentar entender por que a proposta do tema, certo? Então, a primeira coisa que me veio à cabeça aqui é dar-lhes uma noção da história, do descobrimento e do desenvolvimento da insulina. A primeira proteína, no caso aqui, um hormônio proteico, a ser sintetizada com fins terapêuticos na história da medicina. Então, a insulina ela foi precursora em inúmeros desfechos, em inúmeros contextos nas ciências, né? Seja na bioquímica, seja aí na fisiologia, na própria medicina, enfim, a insulina ela tem uma bagagem tremenda aí com todas essas disciplinas. E o objetivo dessa conversa com vocês, se vocês acompanharem com calma, se concentrarem aí no que eu for comentando com vocês, deixem para fazer perguntas ao final, né? É tentar demonstrar para vocês aí o impacto, olha só, que um determinado propósito de vida, aliado ao método científico, pode ter sobre a humanidade. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Se vocês pararem para pensar um pouquinho, leiam essa frase aqui comigo. Hoje vivemos no oceano de descobertas, mas nem sempre foi assim. Se a gente pensar um pouquinho, desde quando a gente começa a ter alguma coisa sistematicamente organizada, escrita, documentada, por meio dos pensadores aí, gregos, né? Se eu trazer aqui para vocês o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, existe o juramento de Hipócrates, né? Para quem se forma em medicina, está aí, digamos, há 390, 400 anos antes de Cristo, tá? Então, 2.420 anos atrás do que nós temos hoje. Olha a compreensão que ele tinha, por exemplo, sobre o processo de deglutição e digestão, né? Quando o líquido é engolido, uma porção passa para o pulmão, e a partir daí é filtrado para dentro do saco pericárdico, onde lubrifica o coração febril, o resto do líquido é exalado como vapor. Então, olha só, né, como para qualquer um de vocês hoje que terminou um colegial, fez um cursinho pré-vestibular, tem essa completa noção, ou pelo menos parcial noção, de como é que se dá um processo de deglutição e digestão, de absorção. Né? Os nutricionistas vão ter que lidar muito com isso, e nesse período a gente não tinha noção nenhuma, né? Praticamente apenas elucubrações, devido aí à falta de acesso, né, a esse material, mas alguém teve que começar. Né? Então, muito do que a gente tem hoje, obviamente, começou lá atrás, com pessoas curiosas, que começaram a fazer perguntas, tentar entender, compreender alguns fenômenos da natureza, no mundo real, digamos assim, né, não no mundo metafísico, e desde então, a gente tem uma dissociação entre filosofia da ciência e as ciências, que é onde a gente lida com a parte empírica. Né? A gente aposta naquilo que a gente consegue observar, experimentar, ou colocar em experimentação. Tá? Então, se vocês olharem um pouquinho, só para entender onde eu quero chegar com vocês, se a gente começa a pensar, né,
de onde tem o início, a origem desses questionamentos dos fenômenos naturais, esses questionamentos, eles se dão de uma forma mais sistematizada e organizada, mais uma vez no período, né, do Império Grego. Isso a gente chama de Antiguidade. Foram pessoas, né, no caso aqui Aristóteles, que digamos que é o pai da ciência empírica, contribuiu enormemente para a gente prestar atenção em eventos particulares. A partir desses eventos, dos fatos, a gente transportá-los na forma de ideias. Isso tudo a gente chama de conhecimentos por meio da tradição oral, porque isso era passado de uma geração à seguinte, né? E a gente se apegava nas informações dessas pessoas, no caso desses grandes pensadores que houveram à época desse Império Grego. Só que com a queda do Império Grego e o início, né, a entrada do Império Romano, a gente tem um peso muito grande do cristianismo, digamos, interrompendo essa sequência de avanço nas ciências que se originaram na Antiguidade. E nesse período da Idade Média, a gente já está falando aqui de século V até mais ou menos século XVI, início do século XVI, a gente tinha muito conhecimento baseado na fé, um conhecimento baseado em crenças, né? Em conhecimentos inquestionáveis, infalíveis, imutáveis. E tudo aquilo que veio da Antiguidade foi mantido parcialmente, especialmente aquilo que foi desenvolvido por Platão, que era, digamos, um pensador que tinha uma visão muito mais alicerçada nas filosofias, né, na metafísica, e isso não entrava em choque, digamos, com os dogmas religiosos. E a partir do momento em que o homem, que o ser humano, começa a questionar, né, a infalibilidade das coisas, e começam a duvidar de tudo que vem por meio desses dogmas, dessas crenças, de que a Terra permanecia no centro do universo, de que a Terra era plana, entre tantas outras situações, e você começa a demonstrar que você pode ter, inclusive, a compreensão da natureza e questionar tudo aquilo que vem até você por meio de uma imposição, de uma autoridade. A gente tem aí, como, por exemplo, Galileu Galilei, né, com Descartes, com Newton. A gente começa a questionar essas crenças, esses mitos, e aí você começa a dizer, eu posso interferir na natureza, eu posso compreender a natureza à medida que eu vou experimentando a natureza, né? E aí a gente dá início a esse período da Idade Moderna e Contemporânea, e é quando a gente começa a desenvolver um método científico. A gente passa a explorar o conhecimento com base num método que a gente chama de científico. Então a gente tem o conhecimento por meio da tradição oral, do senso comum, a gente tem o conhecimento religioso, artístico, filosófico, mas existe também o conhecimento científico, que é onde todos nós aqui estamos situados dentro de uma universidade, tá? Então, se vocês olharem aqui, maior o peso científico, menor o peso mitológico e religioso para a explicação dos fenômenos do mundo. Então, né, se você se perguntar o que há ao seu redor, basicamente tudo do que há ao seu redor teve uma contribuição, certamente, aí, dos conhecimentos científicos. Então, aqui à esquerda, você tem um indivíduo que provavelmente poderia estar com algum problema de ordem sistema nervoso central, com, digamos aqui, uma dor de cabeça persistente. Esse indivíduo aqui, à época da Idade Média, ele, né, digamos, poderia ser tratado por meio de crenças. Então, vocês veem aqui uma freira, um padre, né, e uma trepanação, que é um furo que você faz, né, na calota craniana, como se você estivesse espantando os fantasmas dessa pessoa, os demônios, digamos assim. Na verdade, estava praticamente matando essa pessoa com uma sepse que viria na sequência. Enquanto a gente olha aqui à direita, um procedimento cirúrgico totalmente embasado em ciência, né? Então, pessoal, vocês têm que entender que hoje, né, tudo que a gente tem à nossa disposição é fruto de muito esforço coletivo científico e, obviamente, isso não está esgotado, né? Haja vista a Covid, por exemplo, a gente precisou dar uma resposta rápida a essa solução, né, a esse problema. Infelizmente, aí, por meio da ciência e não aí do negacionismo, a gente conseguiu avançar nesse aspecto, tá? Então, a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto aqui sobre a descoberta da insulina, e embora ela tenha sido descoberta em 1921 por uma dupla aí de médico e bioquímico canadenses, eu vou tentar fazer um histórico muito superficial e breve aqui para a gente chegar até lá, tá certo? Então, a primeira citação do diabetes, ela é documentada, ou melhor, ela é dada a partir do momento que a gente consegue documentar e preservar, por meio da escrita,
por meio de um material que você consiga manter a tinta lá preservada, né, digamos, um material que ele não se decompõe no tempo. E isso se tem início, né, desses registros por meio da civilização egípcia, quando aqui um egiptólogo, né, esse Georges Ebers aqui, ele descobriu lá no final do século XIX o papyrus, que foi dado, né, o nome a ele, aí, papyrus de Ebers, porque ele conseguiu não só descobrir como fazer a interpretação disso, né, dessa leitura aqui. E esse papyrus de Ebers foi traduzido somente para o inglês por volta aí da década de 40, início da década de 40, final da década de 30. E basicamente, pessoal, o que se tem? Desde sempre existe o diabetes. Desde sempre, né? E, obviamente, a gente está falando aqui de 1.500 anos, 15 séculos antes de Cristo, tá? Estamos falando aí de 21 mais 15, 36 séculos. Então, o que se tinha já de descrição nesse papiro de Ebers? Era uma doença relacionada, ou um desfecho, um fenótipo, uma situação, a abundância de emissão de urina. Então, né, produzir urina de forma muito abundante, tá? E isso daí a gente sabe hoje que é um diabetes denominado tipo 1. São aqueles pacientes que não produzem insulina. Eles têm uma deficiência autoimune, o sistema imunológico ele arma uma resposta falha e atinge, infelizmente, né, as próprias células beta que sintetizam a insulina no organismo. E esse caso, ele é um caso que a gente não tem solução para ele até hoje, existe desde sempre. E por que relatado aí? Porque as pessoas não viviam tanto, né, nesses períodos. Eles não passavam comumente dos 70, 80 anos, não se tinha um estilo de vida obesogênico, então logo não se tinha, obviamente, muita frequência do diabetes do tipo 2, que é um diabetes que tem mais a ver com estilo de vida, né? Então, a recomendação para vocês aí na nutrição, olha lá, passava por indicação da ingestão de algumas plantas, frutas, a gordura da carne, cerveja, olha que maravilha, né? Folhas de menta, sangue de hipopótamo, entre outros. Era uma coisa maluca, né? A gente imagina o que se tinha de conhecimento naquela época. E aí eu vou dar um salto tremendo. A gente vem aqui agora, no final do século XIX, então a gente está avançando muito, né? Mais de 3.000 anos aí. E existe muito relato, muita história bacana nesse interstício, que obviamente em função do tempo aqui eu estou fazendo esse salto, tá? E aí vem essa figura interessante aqui, né, que é o Paul Langerhans. Se vocês já ouviram falar de ilhotas de Langerhans, é atribuído a esse sujeito aqui, né, um alemão que atuava mais no contexto de histologia. Percebam que aí a gente estava tendo os microscópios em desenvolvimento, o avanço da ciência no nível macro, micro, com pouca compreensão ainda das funções e muito mais das formas, das estruturas. E nessa ocasião, né, então, o Paul Langerhans, ele observou a presença de estruturas heterogêneas num parênquima pancreático, que vocês sabem hoje que são as ilhotas pancreáticas, ou ilhotas de Langerhans. Vocês vão ver mais na literatura europeia, ilhotas de Langerhans, porque é uma questão cultural dos europeus manterem, né, essa menção a Langerhans. Literatura mais norte-americana, vocês vão ver ilhotas pancreáticas. E ele observou, descreveu isso pela primeira vez em pâncreas de coelho, na tese de doutorado dele, que foi defendida em 1869, tá? E, segundo as suas próprias palavras, as células, ele diferenciou o exócrino do endócrino, tá? Ele não conseguiu diferenciar beta de alfa, de delta, como a gente conhece hoje, somente ilhota de exócrino, né, os ácidos. Então, ele descreveu como células pequenas, com formatos e conteúdos homogêneos, e forma mais poligonal, com núcleo esférico, sem nucleolo, e sempre composto por grupos de duas ou mais células. Tá? É mais ou menos o que a gente tem até hoje. E a partir daí, a gente está falando, então, de 1869, se a gente avançar mais uns 30 aninhos, né? Então, coloquem aí 3 décadas, a gente ainda tem um embate que não se sabe exatamente o porquê, o que explica a hiperglicemia. Vocês sabem que quando a gente tira uma gotinha de sangue lá e identifica uma glicemia maior ou igual a 100, a gente tem pré-diabetes. Maior ou igual a 126, a gente tem o diabetes, do tipo 1 ou 2. Aí depende de outros marcadores clínicos associados, né?
Mas desde sempre houve a hiperglicemia, desde sempre houve o diabetes, como vocês viram, inclusive, lá na civilização egípcia. E antes deles também, né? Obviamente. Então, o que explica essa hiperglicemia, esse excesso de glicose no sangue? Então, veja que não se tinha nenhuma noção. E era muito comum, nesse período pós-modernidade, você fazer a retirada de órgãos, aqueles que na retirada você não matava o animal, obviamente, né? Isso era feito normalmente em cães. Você extirpava o órgão e via o que faltava no indivíduo a partir do momento que ele não tinha mais aquele órgão, né? Então, aqui vocês veem que, mais ou menos em 1901 a 1900, a gente tem um cirurgião, um bioquímico, um russo que foi naturalizado na Alemanha, mais um alemão, esse Minkowski e o von Mering, e eles questionavam acerca da relevância do pâncreas no organismo. Tá? Um achava que o pâncreas ele era essencial para a vida, o Minkowski, e o Mering, ele acreditava que não fazia diferença, você podia tirar o pâncreas que não ia acontecer nada. E no meio do caminho tinha o sênior, né? O, digamos, supervisor ali, o Naunin, lá em Estrasburgo, que é na região da Alemanha hoje, ele recomendou a retirada do pâncreas. Falou, vocês parem de discutir, tirem o pâncreas, só que não é só retirar, né, pessoal? Você tem que retirar sem hemorragia, sem infecção. Então, existia uma demanda por uma habilidade cirúrgica tremenda e um bioquímico à época que fosse capaz de avaliar a glicemia nesses animais. Isso lá em 1900, né? Então, eles conseguiram fazer esse experimento e eles desenvolveram os animais diabéticos. Então, hoje, você já sabe que quando você não tem o pâncreas, não falta somente a função endócrina, falta também a função exócrina. Você não faz digestão de nada. Nada, nada, nada. Você não chega a nenhum monômero se você não tiver o suco pancreático, tá? Mas, obviamente, esses animais, eles não morrem de inanição no dia seguinte. Eles vivem alguns dias. Então, eles descobriram que no dia seguinte os animais eles estavam hiperglicêmicos. Então, não se tinha essa certeza de que o pâncreas ele era fundamental para o controle da glicemia. E a partir daí foi quebrado esse paradigma, né? E ficou super claro que se você quisesse desenvolver um diabetes, se você quisesse desenvolver do ponto de vista experimental, né? Você tinha que fazer a pancreatectomia, a retirada do pâncreas, tá? Beleza, são animais que urinam com muita abundância, tem polidipsia e poliúria, né? Então, muita urina e muita ingestão de água, com perda de massa magra, e, obviamente, hiperglicemia com cetose lá em cima, né? Hipercetomia, tá? Então, vejam bem, na sequência, a gente está lidando com o ano de 1901, a gente, olhando um pouquinho para o Novo Mundo aqui, né, para os Estados Unidos, um patologista fez uma grande diferença ao correlacionar o diabetes com danos na estrutura endócrina, nas ilhotas pancreáticas. Então, aqui, se vocês olharem, por exemplo, né, uma imagem representativa, vocês têm o exócrino aqui em roxo, a ilhota pancreática em rosa, e aqui um acúmulo de proteínas, um polímero, né, um agregado que a gente chama de beta-amiloide, ele indica a degeneração da ilhota. E ele conseguiu fazer uma observação fantástica, que pode parecer insignificante, mas não é. Somente nos indivíduos em que se observava, né, isso aqui eram autópsias de cadáveres de humanos, somente nesses indivíduos, ou melhor, somente nas amostras em que você encontrava essa degeneração da ilhota, você associava isso com pacientes diabéticos. Então, eu falo, peraí, e olha lá o Paul Langerhans, né, que diferencia uma estrutura de outra. Aí você tem agora alguém que mostra que o pâncreas é importante para que tenha hiperglicemia, que é com a retirada do pâncreas, e aí você tem que olhar para o pâncreas, falar, bom, tá, o que no pâncreas talvez explique esse diabetes? Alguém mostra por uma experiência ou por uma evidência simplesmente fenotípica, né, histológica, que se você tem uma degeneração na ilhota, é provável que você seja um indivíduo diabético, né? Então, ele conseguiu fazer essa correlação. Isso foi fantástico, porque a partir daí o alvo era chegar nessa ilhota. Como a gente chega nessa ilhota e o que há nessa ilhota que pode, eventualmente, estar explicando, né, o diabetes. E aí, no meio desse caminho, a gente teve dois
cientistas, médicos, que quase chegaram lá, na descoberta da insulina. O primeiro deles foi esse George Zuser, um alemão, né? Ele era um médico, então, né, que tinha interesse por diabetes aí nesse período. Muita gente tinha interesse, pessoal, porque as pessoas morriam de diabetes. Não existia sequer conhecimento de fator causal, muito menos de tratamento, né? Então, depois dele conseguir chegar em um extrato bastante rudimentar, ele conseguiu o efeito hipoglicemiante, com esse substrato que ele elaborou, tá? Ele viu isso em cães. A ciência, ela se desenvolveu muito em cães, né? Até aí a década de 80, 90. E depois ele injetou em um homem de 50 anos de idade, no dia 21 de junho de 1906, no dia 2 de julho, né, alguns dias após, embora ele tenha conseguido fazer um controle, um manejo dessa hiperglicemia, o paciente foi a óbito. Então, tinha muita toxicidade associada a esse substrato. Depois ele deu sequência, né, ele tratou mais 8 pessoas, seres humanos, somente um conseguiu ter um certo benefício, entretanto, né, o grupo do Minkowski, aquele que demonstrou a extirpação do pâncreas e a correlação com a hiperglicemia, provou efeitos colaterais muito agressivos, muito marcantes. Isso quebrou, né, a sequência dos estudos do Zuser e veio a Primeira Guerra Mundial. Né? Vocês estão vendo aqui que a gente está lidando por volta aqui de 1949, ele trabalhou aqui em 1906, lá por volta de 1910, 11, 12, a gente começa a ter aquela armação para a Primeira Guerra Mundial, e ele não conseguiu dar sequência aos seus estudos, tá? E aqui tem um fato bacana que tem em relação com a nutrição, que esse militar aqui, um norte-americano, também muito conhecido, Frederick Allen, teve uma contribuição tremenda para o tratamento do diabetes, mas um tratamento, obviamente, paliativo. O que ele fazia? Ele restringia a dieta a 300 quilocalorias, uma dieta líquida, tá? Mas ele, entre outros, já haviam começado a entender que alimentos ricos em carboidratos, eles resultavam em presença de glicose na urina. Já se tinha essa noção de que por meio da alimentação, você via maior ou menor presença de glicose na urina. Então, ele entendia que você tinha que retirar, né? Então, aqui dá até para ver alguma coisa, um ovo, espinafre, alguma farinha aqui, enfim, e algumas saladas, entendeu? Ele mantinha as pessoas a 300 calorias dia. Só que essas pessoas, elas ficavam em inanição severa, obviamente, vocês sabem disso, né? E muitos pacientes, eles literalmente iam a óbito. Eles ficavam cadavéricos, como aquelas imagens que vocês podem visualizar de crianças desnutridas, de quem passou por inanições severas nas guerras, né? Então, era aquele aspecto que se via nos pacientes do hábito. Tá? Então, as pessoas que tinham normalmente o diabetes, eles antes de desenvolver o diabetes, inclusive o tipo 2, não se sabia distinção para o 1, muitas pessoas chegavam já aqui, por volta aqui, então, de 1914, com obesidade. Imagina uma pessoa com obesidade ficar em inanição. Então, é uma mudança muito acentuada, né, na massa corpórea desses indivíduos e que vinham de uma vida de abundância, inclusive já aqui nessa ocasião, né, especialmente quando se pensa no tipo 2. A gente vai voltar o nosso foco aqui para a insulina. E aí, no meio do caminho, houve também, além do alemão, né, o Zuser, houve esse Nicolau Paulescu, que foi um romano, né, um romênio, perdão, um fisiologista, bioquímico, que ele conseguiu também isolar uma substância a partir do pâncreas, que ele chamou de pancreatina. E foi antes da descoberta da insulina por outros pesquisadores que a gente já vai mencionar daqui a pouquinho. Ele injetou essa substância em cães diabéticos. Como é que se desenvolvia diabetes? Tirando o pâncreas. Então, você tinha que ter um animal que você trabalhava um substrato a partir do pâncreas. Esse extrato você injetaria em outros animais que não tinham o pâncreas, estavam hiperglicêmicos, né? E ele conseguiu demonstrar uma redução. Então, há muitos que acreditam que ele deveria levar o prêmio Nobel pela descoberta da insulina. Então, é chamado de precursor esquecido. Né? Uma das colocações aqui é que, aparentemente, né, a desculpa é que não se deu ênfase à sua produção, porque ele publicou em francês,
nesses artigos internacionais de fisiologia. Embora hoje já se sabe que o Banting, ele teve acesso a essa informação, mas ele se fez mais ou menos desentendido, segundo o que a história conta, né? Tanto é aqui que, se vocês olharem esse selo lá na Romênia, ó, pela descoberta da insulina, né, a contribuição do Nicolau Constantin Paulescu. Eles lá, os romênios, entendem que o Nicolau Paulescu é quem descobriu a insulina. Eles não aceitam quem eu vou mencionar aqui na sequência. Maravilha? Então, aqui a gente já chega no cerne aqui da apresentação, que é basicamente tratar daquilo que eu comentei com vocês. Todas essas pessoas tinham um desejo ardente, um significado, um propósito, sabiam muito bem onde queriam chegar com a pergunta deles. E por meio do método científico, você tem que armar um desenho experimental que você pode testar a sua pergunta, obter os resultados, interpretar esses resultados e concluir com seus resultados, concordando ou discordando aí com a sua pergunta, né? E esse cara aqui foi genial. Ele simplesmente foi, assim, brilhante, né? O Sir, ele foi elevado a figura de Sir, né? Sir é como se fosse uma figura única no país, né, lá no Canadá. Frederick Banting. Esse Banting aqui, então, canadense, médico de formação. O Charlie Best foi o ajudante dele, tá? Um norte-americano que estudava e trabalhava no Canadá. O John McClure, que era um escocês, que também trabalhou por quase 20 anos nos Estados Unidos e foi contratado na Universidade de Toronto, lá no Canadá, e o James Cole, que era um canadense, que atuava lá no Canadá, né? Vamos entender um pouquinho o que aconteceu aqui. Então, olha que história bonita. Esse Banting, o pai dele, era um teólogo, e, obviamente, estava encaminhando o filho para estudar teologia também. E ele já estava iniciando seus estudos em teologia, e segundo aí, né, um dos relatos, e aí são relatos de historiadores, né, a gente tem que acreditar nesses relatos, comentam que ele assistiu a caminho de uma das aulas que ele estava indo fazer nesses conventos, né, ele presenciou paramédicos tratando de acidentados, um acidente de trânsito, né, que ele observou, aqui no início rudimentar ainda, né, dos veículos motorizados. E aí ele viu uma fratura exposta, onde os paramédicos estavam tentando atuar, e ele ficou comovido com aquilo. Ele falou, eu posso ajudar as pessoas por meio da medicina. E a medicina, pessoal, era super ainda, estava brotando aqui, brotando. Né? A gente sequer tinha anestésicos, por exemplo, para serem aplicados aqui com eficiência, ainda nesse período, né? E aí ele foi estudar medicina. E logo que ele se formou, um curso de 5 anos, se formou muito jovem, ele foi recrutado para atuar pela frente canadense na Primeira Guerra Mundial, foi ferido, levou um tiro no braço, não afetou, né, as habilidades motoras dele, ele voltou, foi condecorado, começou a trabalhar no hospital, não tinha, a gente vê, né, esse pós-guerra teve grandes crises econômicas, e ele não conseguia se manter por meio da sua profissão e da medicina. Então ele começou a fazer o quê? Dar aula. Ele foi lecionar na sequência. E aí ele, obviamente, enquanto lecionava, em algum momento, ele teve um brainstorm muito bacana que eu vou comentar aqui. Ele estava se preparando para montar uma apresentação, um conteúdo na faculdade, e ele se deparou com esse trabalho aqui, ó. Tá? A relação aqui das ilhotas de Langerhans com o diabetes, especialmente em referência a casos de litíase, né? Quando você tem uma inflamação do pâncreas, essa inflamação do pâncreas quase como uma pancreatite, que a gente conhece hoje, né? As pessoas que têm pancreatite ou fibrose cística, elas podem eventualmente até ter diabetes. Por quê? Porque com essa inflamação do pâncreas, você também lesa a estrutura endócrina. E se isso lesa a estrutura que produz a insulina, você pode ter deficiência da insulina. Então, o que se notaram é que, bom, primeiro, né, já se tinha conhecimento de que o diabetes estava relacionado com um hormônio, alguma molécula produzida pelas ilhotas. Isso já parece que já estava bem encaminhado, especialmente com a observação do Eugene, né, aquele patologista americano. Mas era muito difícil você conseguir preparar um extrato do pâncreas, porque quando você faz se a gente colocasse um pedaço do pâncreas no liquidificador, ele obtesse um extrato dali, a gente está tendo muita protease também, né? Tripsina, quimitripsina,
as elastases, né, as carboxipeptidases. Então, vocês têm as proteases que digerem a insulina. Se você faz um misturado, um mix disso tudo. Então, o segredo é o seguinte, já que você tinha que pegar um concentrado das ilhotas, que é o que tudo indicava, tinha que ir para elas, o Bunting teve uma ideia fantástica. Ele falou, olha, se existe naturalmente casos de atrofia do órgão, será que com o órgão atrofiado eu terei menos influência do exócrino e terei mais preservação ou uma relação de endócrino sobre o exócrino que mereça a pena, que vale a pena? E foi basicamente isso. E aí, nos casos de litíase, você tem obstrução do ducto. É quase como a gente considerasse hoje aí uma pedra na vesícula. Só que se essa pedra ela está aqui nesse ducto pancreático, você vai estar, digamos, prejudicando, né, influenciando a estrutura pancreática. Então, ele precisava, olha só aqui, ó, a gente tem o pâncreas, existe esse ducto pancreático que entrega o suco pancreático no duodeno, e ele tinha que fazer uma obstrução aqui, nessa porção mais terminal do ducto, que na época era chamado de ducto de Wirsum. E tinha que ser de uma forma que não produzisse gangrena, infecção, e você conseguisse atrofiar experimentalmente o pâncreas. Maravilha? Então vamos lá. Daí o que ele fez, né? Ele, com essa ideia, ele chegou até o seu supervisor, e o seu supervisor, infelizmente, olha o vacilo, falou, olha, não posso te ajudar, mas eu vou te indicar um profissional da área da fisiologia aqui, que pode te receber, ele estuda a área do diabetes. E aí o supervisor do Bunting indicou o MacLeod. O MacLeod, né, ele era então um escocês, ali trabalhando no Canadá, na Universidade de Toronto, e cedeu ao Bunting. Ele debochou um pouco da ideia do Bunting, mas falou, vamos embora, vai lá, eu vou te fornecer alguns cães, laboratório, 2 meses para você trabalhar, e vou te dar um assistente, que é aí que entra o Charlie Best, que era um grande bioquímico, já assim, na ocasião. E o Bunting, ele inclusive, ele vendeu um carro que ele tinha na época justamente para poder investir tudo nessa ideia dele. Ele estava, assim, convencido de que ele tinha um grande potencial. E aí, pessoal, então em 17 de maio de 1921, então há 100 anos atrás, olha que legal, ele iniciou os experimentos, tá? Depois de 7 semanas, ele teve vários fracassos. Alguns animais morreram, hemorragia, gangrena, infecção, porque você tinha que fazer o quê? A obstrução desse ducto sem matar o animal, né? Para ele conseguir a atrofia do pâncreas e, em cima desse pâncreas atrofiado, produzir um extrato, né, concentrado. Muito bem, então, na segunda tentativa lá, ele, mais uma vez, ele não conseguiu desenvolver a atrofia como ele esperava. Então, por sorte, o MacLeod, ele estava viajando nesse período, estendeu a viagem e falou, ó, só que eu vou estender a minha volta, fica mais um pouco aí, vai lá, pode seguir trabalhando. Então, olha, a ironia do destino. E aí, no final de julho, então, vamos somando, ó, começou em maio, no final de julho, ele conseguiu desenvolver o pâncreas atrofiado. Isso foi fantástico, porque ele conseguiu validar, digamos, né, por meio da obstrução do ducto, a atrofia do órgão. E aí ele conseguiu fazer, ele mais o BEST, eles conseguiram fazer um concentrado que eles chamaram de isletina. Esse foi o primeiro nome dado à insulina, previamente. Se dependesse do Bunting, a gente não chamaria de insulina hoje. Se chamaria isletina, tá? E aí, ele, então, conseguiu obter esse concentrado do pâncreas remanescente e injetou esse concentrado no dia 11 de agosto. Então, de maio, a gente está indo para agosto, né? Em cães pancreatectomizados, que são aqueles cães diabéticos. Entenderam? Então, ó, tem o cão diabético sem o pâncreas e teve o cão que ele atrofiou o pâncreas, obteve um extrato, pegou esse extrato e injetou nos cães sem o pâncreas, os cães hiperglicêmicos. Aí foi o cão 92, e ele conseguiu normalizar os níveis glicêmicos sem grandes efeitos tóxicos. Olha que fantástico, pessoal. Isso aqui era, assim, uma coisa maluca para a época, né? Que o diabetes já estava no radar. E aí, em dezembro, de maio a dezembro, dia 20 de dezembro, né? Então, menos aí de um ano, ele tratou um amigo dele. Ele injetou o extrato dele num ser humano. Tá? Um extrato preparado por ele e pelo BEST.
E aí não funcionou. Por quê? Porque ele administrou, desculpa, não injetou, não, desculpa. Ele deu pela via oral. Pela via oral é um problema, porque a insulina é uma proteína e ela, obviamente, ela é degradada, né? Ela é digerida pelas proteases lá no intestino, tá bom? Então, aí, nesse interstício, o MacLeod retornou, ficou maravilhado com o que eles viram, e ele pediu para reproduzir tudo. Eu só acredito nele, então pode reproduzir tudo isso aí que você fez, né? E aí ele viu com os próprios olhos, ficou impressionadíssimo, ele era uma pessoa influente na ciência, e ele apresentou, junto com o Banting e o Best, os resultados dos trabalhos de uma conferência. E aí começa uma tensão entre eles. Por quê? Porque o Banting e o Best se sentiram deslocados, com o protagonismo que o MacLeod se deu. Pô, peraí, pô, você está pegando a nossa ideia aqui, divulgando como se fosse sua? Enfim, aí começam algumas discussões, né? E essa cadelinha aqui, a Marjorie, foi a primeira cadelinha, né? Que vocês estão vendo no laboratório no fundo, ó, da Universidade de Toronto, e ela é quem, né, teve a normalização dos níveis glicêmicos por vários dias consecutivos. Então foi o primeiro animal que sobreviveu por um bom tempo aí, a partir desse extrato manufaturado aí pela dupla. Só que o que acontece? Esse extrato, ele era rudimentar. E a ciência, ela nem sempre, né, se faz sozinha. A gente não domina tudo, muito pouco. E aí o MacLeod, um cara de visão, então isso é inegável, ele acionou um bioquímico super renomado. Todos jovens, né, se vocês observarem, o Banting tinha 29 anos, o Best tinha 22 anos, e o Collip, ele tinha ali também seus 20 e tantos anos. Tá? E o Collip, ele era um grande bioquímico. E ele conseguiu fazer um extrato alcoólico desse pâncreas, e ele conseguiu melhorar muito o processo, ele refinou muito o processo. Tá? E aí, o que acontece? Tem essa figura emblemática aqui, que é o Leonard Thompson, que é a primeira criança a receber o extrato do Banting Best, em 11 de janeiro de 22. Ó, nem deu um ano ainda do início dos experimentos, começaram lá em 17 de maio de 21. Só que esse extrato, né, no caso do Banting Best, ele ainda era rudimentar, vocês se lembram que eu disse isso, né? E o Leonard Thompson, ele vinha da clínica do Frederick Allen, que era então aquele militar, né, que impunha lá não mais que 300 quilocalorias para os pacientes. Só que aí, vejam que de 11 de janeiro a 23 de janeiro, veio o extrato do Collip, que é essa pessoa aqui, né? E aí esse extrato, ele foi muito melhor. Então, o Collip, inclusive, houve bastante tensão aqui, ó, entre eles, porque o Banting e o Collip, eles quase saíram nos tapas, literalmente, é dito dessa forma, que o Best apartava os dois, porque o Collip, ele dizia, ó, quem descobriu a insulina fui eu, e eu é quem refinei. Se eu não conseguisse montar o processo aqui de purificação, vocês não teriam o que vocês querem. Então, olha só que loucura, né? Eles racharam ao invés de se unirem, digamos assim. E só para vocês terem uma ideia de que era uma criança diabética, é isso aqui, tá? Não é o Leonard Thompson, mas que é uma criança, tá, pessoal, com 29 quilos. E, se eu não me engano aqui, tinha, eu não vou saber quantos anos aqui, porque de onde eu tirei não tem essa informação, mas é ela aqui, ó, depois da insulinização, tá? Então é muito forte, né? Imaginem vocês tendo que lidar, né, com um contexto desse, e se vocês olharem aqui a mãe, né, ela não tem nenhuma evidência de desnutrição, muito pelo contrário, né? Então, era muito forte, muito forte. Essas pessoas tinham uma vida super, super sofrida, né? Uma vida miserável, segundo os relatos, e tá aí, é só observar. Então, foi, assim, uma coisa fantástica, pessoal, a descoberta, né, da insulina, pelo menos. Por quê? Porque deu a oportunidade de insulinizar, de dar o tratamento, né? E quem trouxe o termo insulina foi o MacLeod, tá? Esqueci de comentar. Ele refinou esse termo aí. Esse aqui é o trabalho que vocês podem ver, ó, com a primeira autoria do Banting, do Best, do Collip, do Campbell, que foi aí mais um contribuidor, Fletcher, o MacLeod, tá? Esse aqui é o trabalho daqui nesse Transactions of the Association of American Physicians, 3 de maio de 1922. É o trabalho oficialmente que descreve todo o processo, tá? E vejam, em 1923, então, entre a ideia, começa em 21,
A descoberta, de fato, é feita em 21. O refinamento se dá ao longo de 23. Desculpa, de 22. Já com tratamento de humano, né? Se vocês veem aqui o Thomson, ó, janeiro de 22. Pessoal, aqui lá para maio, junho de 22, começou a se tratar muita gente. E em escala, em alta escala industrial, foi entre 23 e 24. Vou comentar rapidamente daqui a pouco. Então, aqui vocês têm o caso entre a descoberta e a premiação mais curta na história dos Nobéis. Mais curta. Se vocês pegarem o Nobel que ganhou agora, faz mais de 10 anos que eles descobriram para levar o Nobel agora em 21. Esse aqui é o caso mais curto na história em que entre a descoberta e a premiação, né, ocorreu. E quem que levou o Nobel? O Banting e o MacLeod. E muita gente acha injusta a não nominação do Best, porque é quem enfrentou com o Banting, né, o processo. E aí, então, enfim, o que aconteceu? O Banting, ele não gostou de ver que o MacLeod levou com ele, compartilhou o Nobel, e aí ele partilhou, né? Ele compartilhou o Nobel dele, pelo menos assim, publicamente, com o Best. E aí o MacLeod meio que em revanche falou, tá bom, eu também estou compartilhando o meu com o Colli, porque tem um prêmio em dinheiro também, né? Não é só o status, né? Que já é muita coisa, mas tem um cash ali muito elevado. Tá bom, pessoal? Então, caso vocês queiram entender um pouquinho o que há por trás da história dos Nobéis, Nobel de Física, Fisiologia ou Medicina, Química, Literatura, enfim, todas as premiações, elas começam em 1901, tá? Que o Nobel era, então, um sueco aí, né? Um multimilionário sueco que investiu nas ciências e começou a premiar, então, as grandes ideias. Se vocês virem o primeiro Nobel de Fisiologia ou Medicina, foi esse Emil Adolf von Behring, né, um alemão, por desenvolver aí um trabalho na área de soroterapia. Olha que legal, em soroterapia. Olha o Covid aí, ó. A gente fala em terapia, né, imunológica, a gente tem já os primórdios aqui no primeiro Nobel de Fisiologia e Medicina, tá? Especialmente sobre a temática da difteria, que matava muita gente. E aqui, só para vocês terem ideia, né, em 2021, Nobel de Fisiologia e Medicina dado aqui essa dupla pela descoberta aí dos receptores que descrevem, né, as percepções de temperatura e do toque, de localização territorial no nosso corpo, né, somatosensorial, tá? Bom, fica a dica aí para vocês, é basicamente isso aqui, ó, nobelprize.org, site. E vale muito a pena, tem biografias. Vocês podem entrar no Instagram, às vezes tem visitas ao Museu do Nobel, assim, online, né? Aquela coisa do Story ali, né? Você clica no Story e tá passando alguma coisa ali. Eu já peguei uma vez, assim, uma visitação dentro do museu aí, do Instituto Nobel, lá em Estocolmo, né? Na Suécia. Pessoal, aqui a gente tem uma imagem, né, real dos primeiros frascos de, olha só, iletina, né, do grupo Lilly, né? Isso aqui se deu mais ou menos por volta de 1923. E a produção em grande escala, a produção começou no Reino Unido, sob a patente aí da Universidade de Toronto, né, que até hoje, digamos, tem esse prestígio aí, recebe os royalties, né, da insulina. E isso aqui é um folder, né, da Lilly, mostrando o início da produção em grande escala nos Estados Unidos e no Canadá. Perguntem se o Brasil produz. Estamos em 2021. Né, produziu um pouquinho, parou. Agora a Fiocruz, a princípio, vai voltar a produzir. A gente ainda não tem nem a licença para produzir os cristais de insulina. Então, não é um pouco triste, né? Um pouco não muito, né? A gente importa a insulina, olha que loucura. Né? A gente está em 100 anos após aí a descoberta da insulina. E olha que fim trágico que o Banting teve, né? Quando terminou quando deu início novamente à Segunda Guerra Mundial, ele se alistou mais uma vez. Ele era muito patriota, né? E ele era um médico, né? Vocês sabem que o médico em batalha, ele, a princípio, ele não pode ser alvo. Né? A Cruz Vermelha levou 3 Nobéis, pessoal, por sua
contribuição, né, por introduzir os médicos dentro das guerras, olha que legal. E aí, enfim, essa é uma contribuição muito grande. Só que a caminho da Inglaterra, o avião que ele estava presente bateu no morro. E aí os tripulantes morreram e ele morreu no dia seguinte. Então é assim, uma morte super precoce e lamentável, né? Imagina quanto essa pessoa podia contribuir ainda, né? Veja aí, ó, 20 anos só após aquela pergunta que ele teve, né? E aí, o que eu posso comentar um pouquinho mais para vocês aqui? Esse aqui é o Instituto do Banting, lá em Toronto. Aqui é uma pós-graduanda que fez o curso comigo aqui, ela teve uma passagem por Toronto, ela foi lá e fotografou. E aqui vocês podem ver real, né? São materiais reais, a letra dele aqui, ó. Dá para ver que tem os valores glicêmicos em milimolar aqui, uma cópia do Prêmio Nobel, né? Aqui os materiais cirúrgicos que ele utilizava, olha que bacana, vocês que usam hoje os softwares aí para fazer os gráficos, né? Aqui tinha que ir traçando tudo no papel. Eu cheguei a usar um pouquinho isso aí, eu esqueci o nome dessas páginas aqui, né? Mas, enfim, fica aí, né? Quem eventualmente um dia tiver a oportunidade de passar por Toronto, tem a possibilidade de visitar esse museu, né? Para quem não tem, para quem, olha só, né? Eu não quero fazer fala política aqui não, tá? Mas, assim, olha que bonito, né? Um país que dá na sua nota de 100 dólares canadenses uma referência à ciência, né? Então, vocês estão vendo aqui, provavelmente é uma pesquisadora canadense, que eu não sei quem é, peço desculpas aí de não ter ido checar essa informação. Tem um eletrocardiograma aqui de fundo, né? Tem uma pessoa aqui que provavelmente também deve ser algum cientista canadense, ó, frasquinho da insulina. Né? Então, pô, muito bacana, né? Nota de 100 dólares canadenses, até hoje é essa nota aí, que faz menção à insulina, e curiosamente, né, 100, né? 100 dólares, 100 anos. Esse ano deve ter sido interessante usar essa cédula no Canadá. Bom, o que vocês podem, quem porventura quiser olhar um pouquinho, né, sobre essa temática, tem muita coisa bacana, tá? E eu acho que como profissionais da área da saúde, que vocês são ou serão, não deixem de entender um pouquinho o diabetes. O diabetes é uma doença que está muito perto da gente. Ela é assintomática, né? É uma doença que não diz quando vem, mas existem fatores de risco que quando a gente pensa no tipo 2, são os clássicos, né? Excesso de peso, dislipidemias, pressão arterial elevada, mais de 40 anos de idade, histórico familiar de primeiro grau. Isso para o tipo 2. Para o tipo 1, a gente não tem muito o que dizer, a não ser, né, algumas manifestações que ocorrem ainda em útero ou durante a amamentação, ou períodos mais recentes da vida, que para aquelas crianças com predisposição genética tendem a ter um risco aumentado de desenvolver a doença, que aparece ali a partir dos 7, 8 anos e até os 15, 17, né? O que vocês têm? A Associação Americana de Diabetes, ela lança muito material, vale muito a pena. É muito fácil, é muito didático, tem muita coisa na área da nutrição, tá, pessoal? Tem aqui essa Novo Nordisk, que vocês devem conhecer como aquela cabritinha, né? Aquela cabra que vem no rótulo de alguns fármacos. Ela é uma das empresas líderes na área de diabetes. Você tem a Associação de Endocrinologia norte-americana e a própria Lilly, né, que é uma fábrica americana, e esteve por trás aí, como vocês viram, né, daquela primeira insulina. Aqui, ó. A Lilly, ela traz um organograma aqui muito bonito, um cronograma muito legal sobre os 100 anos da insulina. Eu estou me referindo aos 100 anos, tá? 100 anos, 100 anos, 100 anos. Né? Material muito bacana para vocês. Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu fiz o print aqui até com o manual, ó. As professoras aí certamente devem ter acesso, já leram, já viram. Tem a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela começou a encampar bem, tá? Essa questão de interação com a comunidade, com os profissionais. Tá muito bom. E eu vou dizer, não era muito bacana não, mas eles investiram muito nessa parte da plataforma e a parte de nutrição. Quem sabe vocês um dia não poderão estar montando um documento, participando, até montando um artigo ali
se forem nutricionistas que se destacarem aí na área de vocês, tá? Tem a Associação Americana de Diabetes que eu comentei, tá? Ela também é super didática. Eu diria que a brasileira copia, em boa medida, a ideia da Associação Americana, né? A gente tende a se identificar mais, assim, com esse estilo norte-americano, mas tem a Associação Australiana, Canadense, Britânica, todas elas são muito bacanas. Tem a Federação Internacional de Diabetes, tá, atualizou demais a página, tá com muito folder, muita coisa bacana, que vocês podem usar, às vezes, numa apresentação, num trabalho aí da faculdade, tá bom? E alguns jornais que se dedicaram, se devotaram esse ano a tratar do tema dos 100 anos. A Diabetologia é um jornal da Associação Europeia para o Estudo de Diabetes, tá? Ela tem uma coleção especial chamada Insulin 100. A Cell, ela lançou uma coleção especial. A Nature também, outras também lançaram, eu trouxe aqui algumas, tá? Esse Milestones Diabetes ficou muito bacana. Os principais avanços. Alguma das coisas que eu comentei com vocês aqui vai aparecer em qualquer um deles, tá? História da insulina. Se alguém tiver interesse por ver de perto, tem essa história retirada dessa biblioteca da Universidade de Toronto, que é de onde eu peguei algumas coisas aqui para falar com vocês, tá? Então, vale muito a pena. Tem todas as publicações do Bunting, do Macleod, do Best, do Colip. Enfim, é um material abundante aí. E se vocês eventualmente se interessarem por biografias de cientistas ou histórias relacionadas à ciência, tem essa plataforma aqui que é muito bacana, Science History Institute, tá? sciencehistory.org. Aí, vale a pena, eventualmente, em algum momento, aí vocês trabalharem. Agora, onde nós estamos hoje, pessoal? Já estou finalizando aqui, é o antepenúltimo slide, tá? Para tranquilizá-los. Essa aqui foi uma das primeiras seringas para a administração da insulina. Se vocês olharem essa agulha aqui, ó, muita gente conhece ela como aquela agulha de punção lombar, né? Tipo um catéter, quase. E aqui vocês veem um êmbolo, um mecanismo super rudimentar, né? E olha o que a gente tem hoje. Então tem algumas coisas legais para a gente terminar essa conversa aqui. A insulina, ela começou com a insulina bovina e com a insulina porcina. Até a década de 90, pessoal, o Brasil importava insulina bovina e porcina. E aí a gente está lidando com uma molécula, com um antígeno, que não é humano. Então, vai saber que tipos de reações, né, ou de ineficácias ainda se observava com essas insulinas mais não humanas. E aí, por volta da década de 50, eu vou comentar no próximo slide, a gente teve a introdução da insulina humana. Isso se deu por meio de um processo muito bacana. Vale a pena ressaltar que a insulina foi a primeira molécula compreendida bioquimicamente, a descrição dos aminoácidos. Isso deu um Nobel também de Química para quem fez essa descrição. A insulina foi o primeiro hormônio, a primeira proteína a ser sintetizada em bactérias, por meio de clones, né, celulares. Então, você pega o gene da insulina humana, introduz uma bactéria, e essa bactéria, ela produz insulina humana. Você consegue fazer a montagem desses cristais, esses hexâmeros de insulina, e isso daí, digamos, é o princípio ativo, né, o IFA, lá, né, equivalente aí das vacinas. Então, isso é lindo. A insulina, ela esteve por trás de muita tecnologia, de muitos achados. Então, quando a gente começa a produzir insulina humana, a gente tem uma insulina que ela é mais eficaz, que ela tem menos efeitos adversos, né? E aí, não só isso, aí conseguiram fazer os análogos de insulina. O que é um análogo? Não é a insulina ipsis literis, né? Igualmente a nossa insulina humana. Ela tem alguma modificação. Você pode mudar um aminoácido por outro, aí muda a conformação tridimensional, ou muda a forma como ela fica estável ou não. Ela pode formar agregados, polímeros, depois ela vai se dissociando lentamente. Ela pode se cristalizar num pH neutro e não num pH ácido. Então, você consegue ir mexendo com esses cristais de insulina. E a insulina, ela é composta na forma de hexâmero, acoplada ao zinco. Então, são 6 moléculas, tá? E aí, o que você consegue fazer com esses análogos é formar dímero, monômero. Então, você entrega a insulina já pronta ou na forma de dímero. Então, é mais fácil ela desacoplar.
em vez de hexâmero, né? E aí a gente começa a ver as insulinas ultra rápidas, que tem picos de ação de 1 hora e início da ação de 5 a 15 minutos. Então, pensa, um diabético ele precisa fazer uma refeição menos prevista, ou seja, que ocorre de imprevisto. Estamos nós aqui, aí vocês falam, Alex, daqui meia hora a gente vai ter vamos num restaurante. Não, eu não estava me organizando para isso. Ah, mas ó, eu tenho insulina aqui comigo, a rápida. Então, 15 minutos antes da refeição, essa pessoa ela já visualiza a contagem de carboidratos que ela vai ter na refeição dela, ela já administra a insulina para quando ela iniciar a refeição, né? Então, são as ultra rápidas. Tem as rápidas, a regular, né? Essa daqui é uma das mais comuns, é fornecida pelo SUS, se eu não me engano, a regular é NPH, tá? Então, são as insulinas mais comuns, mais clássicas. Elas têm um pico de ação entre 3 a 8 horas, uma variaçãozinha aí, tá? E começam a atuar a partir de 1 hora, mais ou menos. Então, essa aqui são aquelas que o indivíduo, ele controla melhor, né? Então, ele pode tomar, por exemplo, antes do café da manhã, e saber que vai ter uma ação um pouquinho mais prolongada. Ele tem que fazer sempre os cálculos de pico de ação e contagem de carboidratos, né? Existem as insulinas que são as basais, né? Já tem algumas aqui com pico de ação de 24 horas, são chamadas insulinas planas. Elas não formam nem picos. Por exemplo, essa Degludec, ela tem uma ação muito longa, já começando a durar 36 horas. Olha que legal, a pessoa toma um dia sim, um dia não, provavelmente. Então já é uma picadinha a menos. Essa aqui é a basal, aquela que a gente chama de bolos, que é para o indivíduo ir dormir, sempre tem um pouquinho de insulina ali. Essas insulinas, elas evitam que o indivíduo faça muita lipólise, fique com muito corpos cetônicos, evite que o fígado fique colocando glicose na corrente sanguínea. Então, são as basais. E durante o dia, o paciente ele vai trabalhando com a regular ou NPH ou as rápidas, ou ultra rápidas. E existem as pré-misturas. Você pode ter uma fração de bolo com rápida, de regular com rápida, de NPH com rápida. Estou falando aqui sem ter o cuidado de saber se é exatamente essas combinações, mas são combinações compatíveis, né, obviamente. Tá? E em forma de canetas. Alex, e as bombas? Também tem as bombas, né? Tem as bombas que administram insulina, hoje já se fala em bombas que administram insulina e glucagon, e existe também os devices, que você tem o monitoramento eletrônico da glicemia acoplado com a bomba. Então, é uma das formas, né, uma das esperanças que se tem. Tá? Então, fechando aqui, ó, veja, então, primeiro uso clínico em 22, década de 50, a gente começa a ter insulina humana, década de 80, década de 80, primeira insulina humana, década de 90, os análogos, que aí começam a vir as insulinas rápidas, as insulinas inaláveis não foram adiante, não servem para pessoas com problemas respiratórios, não se tem boa biodisponibilidade, porque a vascularização nasal ela não permite uma boa biodisponibilidade. Existem tentativas de insulinas semanais em desenvolvimento, tá? Vai ser maravilhoso o dia que isso acontecer. Existem tentativas de insulina que entrega a insulina lá no fígado, mas isso ainda não tem sido bem sucedido, porque vocês têm que entender que quem recebe a insulina na perna, no braço, na barriga, ela tem a insulina muito distante do órgão-alvo, que é o fígado. Porque no nosso contexto fisiológico, toda a insulina que é secretada, ela chega via circuito porta, direto ao fígado, e o fígado ele já faz a extração de 50% a 70% de toda a insulina que passa por ele. Aí pensa, você injeta insulina no músculo, né, subcutâneo de preferência, ali na perna, no glúteo, no braço, até essa insulina chegar no fígado, ela está diluída. Então, ela não mimetiza o que a gente faz fisiologicamente. E, por outro lado, você tem muita insulina local. Pode fazer com que aumente a captação de glicose periférica. Então, você pode ter um risco de hipoglicemia periférica com hiperglicemia mais central. Então, não é simples, tá? Não é uma fórmula fácil de se resolver. Então, a gente está nessa caminhada aí para ter, especialmente, insulinas com formulações mais inteligentes, que sejam eventualmente sensíveis à própria variação da glicose. Olha que loucura. Você tem uma formulação molecular e ela vá se desprendendo mais, se dissociando mais ou menos em resposta à própria glicemia.
ou você vai ter os devices, né, uma tecnologia que interage melhor. Enfim, então tem muita coisa ainda para seguir nessa linha terapêutica. Eu não estou falando aqui da linha, né, dos grupos que investigam a cura. E aí é uma outra pegada, né? Passa, por exemplo, até por células-tronco. Né? Aqui no